Certo? Agora eu quero passar para a Comet, né? Os emissores da Comet. Pessoal, a Comet ela tem inovado bastante em termos de tecnologia, tá? Quem tem emissor da Comet aí, ou já trabalhou, sabe que é um excelente emissor também. Eu já visitei a fábrica. É absurdo o nível de tecnologia que esses caras têm lá. Eles testam válvula a válvula, não é lote, tudo robotizado. É um trem assim fantástico. E realmente os emissores deles, principalmente esse aí, né, que é o que a gente trabalha, que é o KPT, ele tem assim ganhado muito mercado e ele é muito bom realmente, tá? Então assim, a ideia da Comet, né, ela também trabalha nessa questão de tamanho de gota, resiliência, durabilidade, pressão operacional. Então ela explora bastante isso aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho um emissor da Comet e eu quero diminuir ou aumentar tamanhos de gota, eu consigo trabalhar mais a pressão do que a placa defletora. Então, Igor, por exemplo, eu tenho um emissor da Comet, ele tem uma placa defletora preta, mas eu queria que minha gota fosse um pouquinho menor. Você recomenda trocar a placa defletora? Olha, os emissores da Comet ele tem uma diferença que ele tem um range de tamanho de gota. Não existe um tamanho de gota, é um range, é uma faixa. Então, tantos por cento das gotas são tantos milímetros, tantos por cento acima de tantos milímetros, enfim. E ela trabalha com a dispersão dessas gotas, né? Caso você tenha realmente uma situação em que precise alterar, talvez o que a gente pode fazer? A gente tira a válvula de 10 e coloca uma válvula de 15 PSI. A gente aumenta a pressão no emissor e ele vai reduzir um pouco o tamanho da gota, tá? Uma pressão maior. Então, aqui no Brasil eu ainda não vi uma situação em que eu precisei fazer isso. Mas eu sei que fora do Brasil o pessoal já faz e encaixa muito bem essa tecnologia, né? Aí está um close melhor no emissor. Ele fica em cima de uma placa de cerâmica, giratória, bem legal, né? A questão dele, de como ele trabalha. Tem trabalhado até 6 PSI também, né? Então, tem vários emissores aqui no oeste da Bahia que tem ultra baixa pressão com esse emissor da Comet. Principalmente aqueles pivôs, imagina um pivô grande, né? Que você não consegue, antigo, que você não consegue mais pressurizar esse pivô, não quer mexer no projeto. E aí, o que eu faço? Eu estou com a pressão um pouquinho abaixo da válvula de 10. Aí, de certo ponto para frente, você pode colocar a válvula de 6 PSI e coloca os emissores, né? E eles vão te dar uma uniformidade excelente também, tá? Acontece muito. Os desafios desse mecanismo, pessoal, do rotativo oscilante, é isso aí. Por exemplo, a vibração. Então, você não dá para colocar naquele pendural rígido, você vai colocar numa mangueira, né? É o ideal, né? Atrito. Então, como ele é um emissor que ele fica em atrito com as peças dele mesmo, a vida útil dele tende a ir, né, se reduzindo ao longo do tempo, né? E a balística de gotas, porque aqui a gente está distribuindo um range de gotas, então a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho dessas gotas que a gente está distribuindo no solo. Então por isso que essa balística de gotas é algo muito estudado por eles e que eles assim são muito gostam muito de pesquisar esse tipo de questão, né? A balística de gotas, e os testes que eles fazem assim realmente são muito top de acompanhar. No canal do YouTube deles também, vocês conseguem ver aí no canal do YouTube da Comet. Olha lá como é que funciona, né? Tem um rolamento de cerâmica, né? E um sistema de freio também. Então é bem interessante, é uma tecnologia diferente. Aqui o peso ele é acoplado no emissor também, né? Não é separado, não cai. O bocal dele também é um bocal um pouco mais rígido, então é difícil você ver um bocal falar assim, ah, caiu na roça de milho, porque enganchou um pouquinho. Eu praticamente não vi, né? E questão de durabilidade, resiliência, os que eu tenho visto aqui são relativamente novos, né? Mas tem ido muito bem. Agora a distribuição de gotas é um trem muito interessante também, tá, pessoal? Imita bastante uma chuva mesmo. Quem já foi debaixo do emissor da Comet, ali ouviu por cima ele trabalhando, realmente parece que está chovendo na roça. E olha lá, não existe um tamanho único de gotas, existe um range, né, que é uma faixa de tamanho de gotas. Então eles estudam muito isso aí, ó. Gotas abaixo de 1 milímetro, né, tem baixa resistência à deriva, né, e gotas acima de 1 milímetro, ela tem alta resistência à deriva. Só que gotas acima de 1 milímetro, muito acima de 1 milímetro, gotas muito grandes, ela começa a ofender o solo. Então a gente tem que tomar cuidado
em desejar um equipamento que te dá gotas de 7, 8, 10 milímetros tamanho de gota, tá? Pode inclusive até furar a folha. Então, por isso que eles estudam bastante para não deixar isso acontecer. Trabalhar sempre ali entre 1, 2 milímetros ali, 5 milímetros, que fica bem legal e o vento não tira tão fácil. Esse aqui é um exemplo de deriva na roça, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o que é 40% de gotas abaixo de 1 milímetro, tá? Olha o vento que está fazendo. Vocês estão acompanhando o vídeo aí? Aquela é a famosa deriva. Para quem ainda não conhece. Lógico que está bem drástico aí, mas realmente acontece. Então, a ideia da Comet realmente é distribuir esse range de gotas de forma uniforme em todo o raio do aspersor, tá? E realmente é o que a gente vê na roça. Olha lá, quando ele... a parte de baixo, a parte de cima, né? Quando você tem tamanhos de gota muito diferentes e os tamanhos de gotas bem uniformes, né? O vento ele não tira, é um range de gotas que ela atinge realmente o alvo. É bem interessante isso aqui. Esse vídeo aqui é bem legal também com relação ao tanto que esse emissor ele gira muito fácil, né? Com pouca pressão ele já gira bastante. Isso aí eu fiz esse teste e realmente é verdade. Ele fica em cima de uma placa de cerâmica. Então você não precisa de chegar muita vazão, muita pressão no emissor para ele começar a trabalhar, né? Qualquer fluxo de água com uma pressão bem baixinha ele já entra em operação e trabalha de forma bem legal. Também ele tem placas defletoras, né? Que você controla bastante o ângulo. Então, eu estou numa região aqui que, vamos falar para cana. Eu quero trabalhar com cana, um emissor mais alto, porém vai ventar, vai tirar um pouco essas gotas e tal. Então você trabalha com a placa defletora com um ângulo mais reto, né? Eu quero diminuir o tamanho de gotas. Será que precisa? Né? Muitas vezes, se a gente ajustar só a angulatura dessas gotas, a gente já consegue ter um trabalho muito legal e o vento não vai tirar isso aí, tá, pessoal? Então, não confunda ângulos, né? A parábola que a gota faz com o tamanho da gota. A gota pequena, o vento ele vai tirar muito fácil, a evaporação atinge ela também muito mais feroz. Agora, a gota muito grande, ela ofende muito o solo, ela compacta, ela desestrutura o solo, ela fura a folha de hortaliças, tá? Então, o ideal é que você tenha uma gota mediana, mas que ela chegue no alvo. Como? Através dessa angulatura aí dos emissores. Se você está trabalhando com um emissor muito alto, ou algum tipo de questão climática aí na sua região, talvez é hora de mexer na placa defletora, ajustar o ângulo de ação dessas gotas, e só com isso aí você já vai resolver seu problema. Igor, ainda assim não resolvi, né? Eu não resolvi meu problema ajustando o ângulo. Cara, aí compensa você chamar o pessoal os próprios fabricantes, né, e conversar e fazer um teste. O que vocês acham de fazer um teste aqui agora mudando a pressão, para mexer um pouco no tamanho da gota, né? Então, a gente tem isso aí. O César até comentou ali, deveria poder ter aula com mais 2 modelos de aspersores no mercado. Vamos montar. Bora colocar mais aspersores aqui para a turma falar. Essa aula aqui já está rendendo bastante com 2. Se tivesse uns 4 aqui, ia render bastante. Cezão, essa ideia é excelente, cara. Vamos montar assim uma live com os outros aspersores também, sem dúvida. Ou vamos atrás disso aí, desses materiais. E ali, pessoal, você consegue ver, né, a diferença de angulatura, olha lá. Então você tem um preto, que é um ângulo mais alto, você tem um azul, um ângulo um pouquinho mais reto, e o amarelo, que é um ângulo realmente reto, né? Então ele trabalha dessa forma. Aqui fica bem didático essa foto. O que acontece, né? Essa gota ela não se lança com a parábola muito alta, ela já se lança, né, com um ângulo mais reto, atingindo seu alvo, né? Sem dúvidas, o vento ela ofende muito menos essa distribuição aí. E aqui, pessoal, é o seguinte, se você quer usar o mesmo pendural metálico, esse emissor ele aceita, desde que eles tenham esse adaptador antivibratório aí, tá? Esse aí é o único emissor que aceita isso, tá, pessoal? Se vocês ainda querem insistir em utilizar o tubo rígido para um emissor de alta tecnologia, vocês vão precisar desse vibrador aí antivibratório. Mas eu não recomendo, tá, pessoal? Se vocês estão renovando o equipamento, vocês estão aumentando a qualidade, vocês estão preocupados realmente com a uniformidade de distribuição, coloca uma mangueira, abandona os tubos rígidos. Esses tubos rígidos, Igor, eu vou economizar material.
Mas o tanto de ferrugem que ele vai ficar soltando esse emissor aí depois para frente, querer entupir esses emissores, porque esses tubos eles já estão bem desgastos por dentro, vai atrapalhar muito, vai tirar o sono do pessoal da roça lá, e aí, enfim, vai te dar dor de cabeça. Eu, no meu caso, se eu fosse trocar, eu já trocaria logo o tubo rígido, colocava o kit completo inteiro, curvinha de plástico, mangueira e embaixo o emissor. E aí o emissor, vocês iam escolher o que mais se encaixasse. Então, em termos de pressão, né, hoje o mais comum que a gente vê é 10 PSI, podendo ir até 6 PSI, que é a pressão de trabalho. Eu já trabalhei com 6 PSI e assim dá uma uniformidade muito boa também. Só que mais uma vez eu falo, é delicado. Quando a gente fala assim, trabalhar em 6 PSI, procure uma pessoa que trabalhe, que sabe o que está fazendo, tá? 6 PSI não é um caso comum, igual 10, igual 15, que todo mundo, quem é do ramo, acerta fácil, tá, pessoal? As válvulas de 6 PSI a gente tem que calcular algumas coisas a mais, e isso aí é bastante técnico. Trabalhe com pessoas que saibam trabalhar com isso. E olha só, sempre por fora do tirante, tá vendo, pessoal? Duplou, passa por fora do tirante. Você vai gastar um pouquinho de material, mas seu solo vai agradecer demais. O seu operador do sistema vai agradecer demais. E seu plantio direto ele vai durar muito mais tempo, tá? É isso aí, compacto, principalmente se for pivôs maiores, pivôs de 150, 180 hectares, 200, 300, tem que passar por fora do tirante. Isso aqui é regra para qualquer emissor. Duplo, faça isso. A qualidade de sua irrigação ela vai subir. São detalhes que fazem a diferença. Isso, e essa diferença ela é 1 a 2 safras, 3 safras até no ano, durante 15, 20 anos, tá, pessoal? Então é uma diferença que no tempo ela se paga muito, 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 muito fácil.